Glória a Deus. Paz seja com todos. Amém? Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 24. Mateus, capítulo 7, versículo 24. Nós temos um Boninho aqui na igreja, irmãos. Colocou uma TV aqui. Cadê o Boninho? Está aqui. Agora a gente fica se vendo aqui. E eu vou ficar me vendo quanto que eu me mexo. E não vai dar muito certo. Irmãos, a missionária Ana, ela acompanhava os cultos aqui. Ela falou para mim: eu não consigo mais assistir você pregando, porque você se mexe muito e eu passo mal. E irmãos, faltou um laudo para poder agora tomar o medicamento, porque a hiperatividade, só Deus agora para ajudar. Eu vou fazer um esforço, mas também não vou deixar de ser eu, amém? Amém. Pode pôr, não precisa tirar não. Agora eu quero. Mateus capítulo 7, versículo 24, diz assim: portanto, quem ouve as minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica é como um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Pai, nós oramos. Senhor, nós lemos a Tua palavra, Senhor. Tua palavra é digna de toda aceitação, Deus. E nós queremos ouvir, Senhor, a Tua voz, Deus. Fale conosco nessa noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Você pode tomar o seu lugar. Nós vamos falar hoje sobre ser igreja. O texto que nós lemos, irmãos, fala de dois homens, de dois construtores. Um homem que Jesus está chamando de homem prudente, porque ele constrói a sua casa sobre a rocha. E um homem que Jesus chama de insensato, porque ele constrói a sua casa sobre a areia. Então nós temos dois exemplos aqui. Um sábio construtor e um negligente construtor. E o sábio construtor, ele sabia das adversidades que viriam. Ele sabia que a chuva viria, que os ventos fortes viriam. Ele sabia que a oposição viria. E o sábio construtor, sabendo das coisas contrárias que viriam, ele constrói a sua casa sobre a rocha. E o negligente, talvez ele, mesmo sabendo do que ruim pudesse acontecer, das dificuldades que viriam, das tempestades que viriam, ainda assim, ele decide construir a casa sobre a areia. E é claro que este homem, esse construtor negligente, ao construir a casa na areia, ele vai perder todo o seu investimento, vai perder todo o seu tempo, ele vai perder tudo aquilo que ele investiu
naquela construção, porque a hora que vir a oposição, a hora que vir os ventos contrários, as chuvas fortes, aquilo vai se perder. Mas o sábio construtor não. Tudo aquilo que ele investiu, tudo aquilo que ele doou, tudo aquilo que ele entregou, todo o investimento, toda a força, todo o tempo, ele sabe que não vai perder. Quando os dias maus chegarem, quando os dias difíceis chegarem, porque ele construiu tudo isso sobre uma rocha. E eu queria falar sobre um construtor chamado Jesus. E perguntar para vocês, Jesus se enquadra em qual desses homens? Será que Jesus é um construtor negligente? Será que Jesus é um construtor, um edificador insensato, que vai dar a sua vida por algo que no primeiro problema, que na primeira tempestade, que quando os dias ruins chegarem, tudo aquilo vai se perder? Você acha que Jesus faria um investimento, uma construção, uma edificação sobre a areia, sabendo que o vento forte vai vir, que a chuva forte vai vir e que tudo aquilo vai se acabar? Não! Jesus é o sábio construtor, Jesus é o sábio edificador. E o que ele está edificando, pastor? O que ele está construindo, pastor? Que casa que Jesus está construindo? Que obra que Jesus está construindo? O que Jesus está edificando? Mateus capítulo 16, versículo 18 diz assim: eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ele está edificando uma igreja. Ele está construindo uma igreja. Ele é o edificador da igreja. É Ele quem edifica a igreja. Ele diz: esta é minha igreja. Eu edificarei a minha igreja. E como eu edificarei a minha igreja, as portas do inferno não vão prevalecer. Mas o interessante é que ele, sendo sábio edificador, ele está edificando a igreja sobre a rocha. Mas a rocha é ele mesmo. Ele é o sábio edificador que edifica a igreja sobre ele. Ele está edificando, ele está construindo, ele edifica a igreja, e ele edifica a igreja sobre a rocha, e a rocha é ele mesmo. Ele é o edificador da igreja, e ele está edificando a igreja sobre ele mesmo. Ele é a rocha, e ele é o edificador. Ele está construindo, ele está edificando, mas como sábio edificador que Jesus é, ele sabe que a igreja vai passar por tempestades, ele sabe que a igreja vai passar por dias difíceis, ele sabe que a igreja vai passar por ventos contrários, ele sabe que em 2020 a igreja vai enfrentar uma pandemia. Ele sabe que em 2021 a igreja estará enfrentando uma pandemia. Mas é por isso que ele edifica a igreja sobre ele mesmo, que é a rocha. Porque com isso a igreja vai permanecer. Diante dos ventos contrários, diante das chuvas contrárias, diante das tempestades, a igreja vai permanecer. Porque é Ele que edifica a igreja, e Ele edifica a igreja sobre a rocha, e a rocha é Ele mesmo. E com isso eu faço uma pergunta que tem sido feita nesses últimos dias,
E desde o ano passado há uma discussão. A igreja é essencial. Estamos discutindo o que é essencial ou não. Se um restaurante é essencial. Se a escola é essencial. Se a academia é essencial. E eu faço uma pergunta: a igreja é essencial? E essencial quer dizer inerente, mais importante de algo, fundamental. E agora eu faço uma outra pergunta: vocês acham que Jesus edificaria alguma coisa que não fosse essencial? Vocês acham que Jesus, o sábio construtor, que está edificando a própria igreja sobre uma rocha, que é Ele mesmo, edificaria, gastaria tempo, investimento, se doaria para construir algo, para edificar algo que não fosse essencial, que não fosse fundamental? A igreja é essencial, porque é Ele que está edificando a igreja, e Jesus não edificaria algo que não fosse essencial, importante e fundamental. Jesus não se doaria para construir algo que não fosse essencial. Jesus não investiria, porque Ele é o sábio construtor. Ele não investiria nada dele mesmo em algo que não fosse essencial. A história da igreja prova que ela é essencial. E eu poderia trazer muitos exemplos, irmãos, mas eu quero ficar dentro da nossa casa aqui. Eu quero primeiro ir lá no passado. Pode passar, Thaís. Pode ir lá. Não, vai bem lá na frente. Volta no menu lá. Consegue voltar no menu? 2. Pode ir. Pode seguir. Segue aí que eu vou falando. Vai para o 3. Vai para o 4. Vai para o 4. Vai, pode seguir. Vai lá na igreja do passado. Em 1929, há uma grande crise nos Estados Unidos. Uma crise econômica. E a nossa fundadora, a Aimee, fundadora da Igreja do Evangelho Quadrangular, ela começou a mobilizar pessoas para doarem cobertores e doarem roupas. Talvez você não saiba, mas a Aimee levou médicos para as pessoas que não poderiam pagar consultas. Pessoas que haviam perdido tudo. Famílias que haviam perdido tudo e que precisavam de um atendimento médico. A Aimee levou os médicos até essas famílias. Talvez você não saiba, mas a Aimee comprou máquinas de costura e trouxe mulheres que estavam sozinhas, para que através da costura elas pudessem ter algum tipo de renda. Volte no tempo, irmãos, e pergunte para essas pessoas se a igreja é essencial. Volte na história, procure uma dessas mulheres, procure uma dessas famílias que teve um atendimento médico pago pela igreja e pergunte para eles se a igreja foi essencial. Eu estou dentro da nossa casa, da nossa denominação, mas existem outros e outros e outros exemplos. E sabe por que a igreja do passado, ela era essencial? Porque quem edificou a igreja do passado é o mesmo que está edificando a igreja do presente, é Jesus.
E falando da igreja do presente, vou também ficar aqui na nossa casa. O pastor já trouxe algumas informações. Mas eu quero que você enxergue um pouco de forma mais detalhada. Vai lá no Sopão da Vida, por exemplo. Só no mês de março, foram 800 refeições feitas na cozinha dessa igreja. Quinta-feira agora, nós vamos no mês de abril chegar a 1000 refeições produzidas na cozinha desta igreja. Houve uma quinta-feira, irmãos, que nós servimos estrogonofe, arroz e batata palha. E uma das pessoas que veio aqui receber, irmãos, quando a nossa equipe disse, olha, hoje você vai ficar muito feliz porque é estrogonofe, a pessoa disse, o que é isso? Eu não sei o que é estrogonofe. Chegue nessa pessoa que nem sabe o que é estrogonofe e diga para ela que a igreja não é essencial. Diga para essa pessoa que a igreja não é importante. Diga para essa pessoa que a igreja não é fundamental. Nós vamos atingir mais de 1000 refeições. Eu estou falando aqui em nome de todos nós, irmãos, de toda a membresia dessa igreja, dos departamentos, dos líderes, dos pastores, da ação social, de missões. Isso no Sopão da Vida. Volta lá, por favor. A pedido do pastor, nós fizemos uma retomada do Alma Curada. Já são 3 quartas-feiras que nós estamos indo no pronto-socorro municipal, ajudar as pessoas que estão ali, aguardando algum tipo de exame, aguardando algum parente que está lá dentro. Há uma equipe que prepara o lanche, irmãos, com tanto amor, com tanto carinho, com tanto zelo. E uma outra equipe que envia. Nessas 3 quartas-feiras, em média, nós atendemos 150 pessoas. Uma das pessoas disse para mim, pastor, eu estou aqui desde as 3 horas da tarde, aguardando notícia da minha esposa. Eu estou até agora sem comer nada. Fale para este homem que a igreja não é essencial. Fale para este homem que a igreja não é importante. Fale para este homem que a igreja não é fundamental. Quarta-feira agora, para a glória de Deus, haviam poucas pessoas ali, irmãos. Poucas pessoas ali aguardando. E essa tem sido a nossa oração, que nós queremos chegar lá e não encontrar ninguém. E sabe o que aconteceu, irmãos? Os enfermeiros sabiam que aquele horário era a nossa igreja que estava ali. E sabiam da qualidade do que nós estamos levando, do carinho, do capricho. Começaram a sair rapidinho e falavam, me dá um lanche. Os motoristas da ambulância, com vergonha, pediu para alguém lá fosse até nós. Olha, eu quero um lanche, porque é o lanche daquela igreja que vem de quarta-feira. Os motoristas que foram levar o oxigênio, receberam um lanche. E agora nós temos um problema, porque toda quarta-feira a equipe do hospital está esperando a igreja. Diga para essas pessoas que a igreja não é essencial. Diga para essas pessoas que a igreja não é importante. Diga para essas pessoas que a igreja não é fundamental. Volta lá para mim, por favor. Nós tivemos o almoço de Páscoa esse ano. No domingo de Páscoa. Foram em média 120 refeições. E um homem que ele mora apenas com seu filho. E ele é atendido aqui por nós. Tanto na sopa quanto na cesta básica. Ele nos procurou, irmãos. E ele falou assim, naquele domingo de Páscoa, era meio-dia. Eu olhava para o meu filho e eu não sabia o que ia ser servido para o almoço. Estava dando a hora do almoço e eu olhava para ele. E eu não sabia o que ia dizer para ele, porque era Páscoa e nós não tínhamos uma refeição. E a igreja chegou. E vocês chegaram. E vocês trouxeram alimento.
e eu pude sentar na mesa do meu filho e comer naquele domingo de Páscoa. Diga para este homem que a igreja não é essencial. Diga para este homem que a igreja não é importante. Diga para este homem que a igreja não é fundamental. Como? Volta lá, por favor. E as famílias que nós estamos atendendo aqui com as cestas básicas. Este ano, levando em conta que em janeiro nós não entregamos porque eles tinham recebido no Natal, bem na semana do Natal e do Ano Novo. Este ano já foram mais de 80 cestas básicas, irmãos. E semana que vem vamos chegar aí a mais de 120, somando todo o ano. Diga para essas famílias que estão sendo acompanhadas, que todos os meses ficam esperando a cesta básica chegar. Diga para essas pessoas, para essas famílias, que a igreja não é essencial, que a igreja não é importante, que a igreja não é fundamental. Isso eu estou falando de coisas físicas, provisões que nós temos feito, fora toda a parte de aconselhamento que a igreja faz, de oração que a igreja faz, de atendimento que a igreja faz. Fale para uma esposa que viu seu marido sendo restaurado dos vícios, fale para ela que a igreja não é essencial. Para uma mãe que viu seu filho sendo liberto dos vícios, das drogas, diga para ela que a igreja não é essencial. Para qualquer um de nós aqui, que em algum momento Deus operou uma grande obra em nossa vida, quem é que vai dizer para nós que a igreja não é essencial? Sim ou não, irmãos? Mas por que tudo isso está acontecendo, pastor? Olha quanta notícia boa, olha que coisa bacana. Por que tudo isso está acontecendo? Porque quem edifica a igreja é Jesus. Não é mérito nenhum nosso. É porque Ele é o edificador da igreja. E sobre o futuro, volta lá, por favor. Volta. E sobre o futuro, Efésios 5, 27. E para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Sabe qual é o futuro da igreja? É um futuro glorioso. É um futuro glorioso. A igreja vai continuar marchando. A igreja vai continuar vencendo. A igreja vai continuar vitoriosa. Por quê? Porque quem edifica a igreja é o próprio Jesus. E Ele edifica sobre a rocha. E a rocha é Ele mesmo. O futuro da igreja é glorioso. É vitorioso. Se coloca de pé. O futuro da igreja é um futuro glorioso, porque a noiva vai se encontrar com o noivo. E o que tudo isso tem a ver com a noiva, pastor? Em Apocalipse, João diz que viu a noiva, e ela estava vestida de um vestido de um linho finíssimo, e o seu linho finíssimo eram seus atos de justiça. O futuro da noiva, o futuro da igreja é um futuro glorioso. Amém? Vamos orar. Vamos continuar marchando, vamos continuar seguindo,
Vamos continuar seguindo, indo adiante, vamos continuar. Ele continuará edificando a sua igreja. Aleluia. Pai, Tu és maravilhoso, Jesus. É o Senhor que tem edificado a igreja, Senhor. Seja no passado, seja no presente. É o Senhor que tem edificado a Tua igreja. E nós vamos continuar marchando. E nós vamos continuar seguindo. Porque o futuro da igreja é glorioso. Porque a igreja será vitoriosa. Pode vir as tempestades. Pode vir o vento contrário. Mas a igreja seguirá firme. Porque ela está edificada sobre a rocha. E a rocha é Jesus. Nós ainda não sabemos se enfrentaremos outras crises. Mas nós sabemos que a igreja vai continuar avançando, que a igreja vai continuar avançando, que a igreja vai continuar seguindo em frente. Porque é Jesus que edifica a igreja. É Jesus que edifica a igreja, e Ele edifica sobre ele.